911, what's your emergency? Um carro foi encontrado capotado em uma área isolada próxima a Castaic Lake. As portas estavam abertas. O vidro traseiro quebrado. Não havia sinal claro de outra pessoa no local. O jovem dono do veículo simplesmente não estava ali. Horas antes, ele havia falado com os pais ao telefone, dizendo que estava a caminho de casa. O nome dele era Bryce Laspisa, um estudante de 19 anos. A contradição começa aqui. Se ele pretendia chegar em casa, por que passou horas parado na estrada antes do acidente? E se o carro caiu naquele desnível de propósito ou por descuido, por que Bryce saiu e desapareceu sem deixar rastros? Bryce estudava em Sierra College, na Califórnia. Era descrito como criativo, inteligente, ligado à arte e ao design. Tinha amigos, namorada e planos comuns para alguém da sua idade. Nada indicava que ele estava prestes a desaparecer. Nos dias anteriores ao sumiço, porém, alguns comportamentos chamaram atenção. Amigos notaram que ele parecia diferente, mais introspectivo. Em uma conversa com a mãe, Bryce disse que tinha algo importante para falar quando chegasse em casa, mas não explicou o que era. Na noite em que saiu do campus, iniciou uma viagem de cerca de 2 horas até a casa dos pais. Mas essa viagem simples se transformaria em uma sequência estranha de decisões. Durante o trajeto, algo incomum aconteceu. Bryce não seguiu direto para casa. Ele foi localizado em uma cidade intermediária, parado dentro do carro por horas. Um mecânico que o encontrou disse que ele parecia calmo, mas distante. Os pais foram avisados e pediram que ele continuasse a viagem. Ele disse que estava bem. Mesmo assim, permaneceu ali por muito tempo. Essa pausa prolongada se tornou um dos pontos mais intrigantes do caso. Não havia pane mecânica séria. Não havia relato de ameaça externa. Apenas um jovem sentado dentro do próprio carro, olhando para o nada. Quando finalmente voltou à estrada, parecia decidido. Mas o que aconteceu nas horas seguintes mudaria tudo. Quando o carro de Bryce foi encontrado capotado próximo ao lago, a explicação inicial parecia relativamente direta. Talvez ele tivesse perdido o controle do veículo. Talvez estivesse emocionalmente abalado. O fato de ele ter permanecido parado por tanto tempo antes do acidente levou muitos a acreditar que enfrentava algum tipo de crise pessoal. A narrativa dominante sugeria que Bryce poderia ter saído do carro após o impacto e se afastado desorientado na escuridão. A área ao redor é ampla, com terrenos irregulares e vegetação densa. Para a opinião pública, a hipótese de um acidente seguido de desorientação parecia plausível. Mas alguns detalhes ainda não encaixavam completamente nessa versão. Um ponto decisivo foi a forma como os sinais anteriores ao acidente foram interpretados. A longa parada na estrada foi vista como comportamento estranho, mas não necessariamente como emergência. Pessoas conversaram com Bryce naquela noite e o descreveram como tranquilo. Essa impressão pode ter reduzido a urgência da situação. Se alguém aparenta calma, é fácil concluir que está no controle. Porém, crises emocionais nem sempre se manifestam de maneira evidente. Outro detalhe importante foi a demora em ampliar imediatamente as buscas em áreas mais distantes do lago. A suposição inicial de que Bryce estaria próximo ao carro influenciou o foco das operações. E quando uma investigação começa com uma premissa limitada, o tempo pode se tornar o maior adversário. Nas primeiras horas após o acidente, as buscas se concentraram na região próxima ao veículo. Equipes percorreram trilhas e margens do lago. Nenhum sinal concreto foi encontrado. A ausência de vestígios claros reforçava a ideia de que ele poderia ter caminhado para longe ou aceitado carona de alguém. Aqui surge o primeiro grande questionamento. Se Bryce saiu consciente do carro, por que não levou o celular ou pediu ajuda em algum ponto próximo? O telefone foi encontrado dentro do veículo. Esse detalhe simples mudou a percepção de muitos anos depois. Sem o aparelho, ele teria menos chances de contato imediato.
E isso levanta uma dúvida essencial. Foi uma decisão racional ou algo aconteceu ali que ainda não entendemos? Com o passar dos anos, diferentes teorias surgiram. Alguns acreditam que Bryce poderia estar enfrentando uma crise emocional intensa e decidiu se afastar voluntariamente. Outros sugerem que ele pode ter sofrido um episódio de confusão mental após o acidente e caminhado até se perder. Há ainda quem considere a possibilidade de intervenção de terceiros, embora nunca tenham surgido provas concretas nesse sentido. O fato de o carro ter descido o desnível de forma relativamente controlada também gerou debates. Teria sido um acidente comum ou uma ação deliberada? Nenhuma hipótese foi confirmada. E cada uma delas depende da interpretação daqueles momentos silenciosos antes do impacto. Anos depois, investigadores e familiares voltaram ao ponto inicial da história. As horas em que Bryce permaneceu parado na estrada. Talvez ali estivesse o verdadeiro centro do caso. Algumas análises sugerem que ele poderia já estar em um estado emocional delicado antes mesmo de iniciar a viagem. Se isso for verdade, o acidente pode ter sido consequência de algo que começou muito antes do lago. Outros defendem que a parada prolongada indica que ele aguardava alguém ou tentava tomar uma decisão difícil. Esse é o segundo grande momento de incerteza. Porque se entendermos por que ele ficou ali, talvez entendamos todo o restante. O desaparecimento de Bryce transformou a vida de seus pais de maneira profunda. A ausência de respostas cria um tipo específico de dor, diferente de um desfecho confirmado. Buscas foram realizadas ao longo dos anos, novas pistas foram analisadas, mas nenhuma trouxe conclusão definitiva. O caso também passou a ser discutido em fóruns e documentários sobre desaparecimentos inexplicáveis. Ele se tornou exemplo de como decisões aparentemente pequenas podem mudar destinos inteiros. Mais do que um mistério público, é uma história familiar interrompida sem ponto final. E enquanto não há resposta clara, cada detalhe continua sendo revisitado na esperança de que algo tenha sido ignorado. A última imagem concreta de Bryce é o carro abandonado próximo ao lago, portas abertas para o vazio. A partir dali, tudo é silêncio. Histórias como essa desafiam nossa necessidade de conclusão. Queremos começo, meio e fim. Mas nem sempre a realidade oferece essa estrutura. Talvez Bryce tenha tomado uma decisão solitária naquela noite. Talvez tenha enfrentado algo inesperado. O fato é que uma viagem simples para casa se transformou em um dos desaparecimentos mais debatidos dos Estados Unidos. E a pergunta que permanece não é apenas onde ele está, mas o que realmente aconteceu nas horas em que ninguém estava olhando. Porque, às vezes, é no intervalo invisível que a história inteira se esconde.